versículo 18, quando Jesus fala a respeito da sua igreja, que Ele mesmo vai edificar a sua igreja, Ele que edifica a sua igreja. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 18. Mesmo assentado como os irmãos estão, vamos ler esse texto. Você que está na nave do tempo, você que está na galeria, você que está em casa acompanhando a transmissão, leia esse texto comigo. Mateus capítulo 16, verso 18. Todos juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa renovar a nossa fé, que a Tua palavra possa iluminar as nossas vidas, que a Tua palavra possa encorajar a nossa vida na caminhada da vida cristã. Esteja conosco a cada dia e que possamos entender, ó Deus, a finalidade da igreja, sua essência, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para nós e de nós, que o Senhor esteja nos iluminando na caminhada da vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O tombamento é algo para preservar a memória cultural de um povo. Tem leis estabelecidas pelo governo, por exemplo, o decreto-lei de número 25 de 1937 regula o tombamento dos patrimônios, bens móveis e bens imóveis. E o tombamento é algo proveitoso para guardar a memória, né, do patrimônio, as características da época, como eram feitas as construções, para que a gente possa lembrar um pouco como eram as construções antigas. No entanto, bens tombados, eles ficam estáticos, eles não progridem, não podem ser reformados ou refeitos, senão para manter as características originais e o seu valor histórico. Por exemplo, a primeira igreja de Governador Valadares tem um templo antigo, o segundo templo que eles construíram, que é um patrimônio tombado pelo município, para que possa guardar a memória. Foi a primeira igreja evangélica construída em Governador Valadares. Não era nem Governador Valadares, era um lugar que chamava Figueira do Rio Doce, né? A igreja hoje tem mais de 100 anos. Podemos também citar alguns exemplos de cidades que nós conhecemos aqui em Minas, a cidade de Ouro Preto, que é um centro histórico de Ouro Preto, é todo tombado para preservar a memória de como eram as construções daquela época. Bem como o templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro é um patrimônio tombado no município do Rio de Janeiro, tendo ali a sua catedral, uma torre bem alta, lembrando também o fundador da igreja, o Simonton. Todavia, meus irmãos, a igreja de Cristo não pode ser nem adaptada, nem tombada, mas bem fundamentada. A igreja bem fundamentada tem Cristo como a sua rocha. Porque a igreja não é um prédio apenas, não é um patrimônio tombado, né? A igreja é gente. É gente que foi comprada pelo sangue de Jesus, é gente que foi selada pelo Espírito Santo, é gente que tem a sua fé calcada, fundamentada na pessoa de Jesus. Porque a igreja verdadeira tem Cristo como a sua rocha, como seu alicerce, como seu fundamento. Por isso Jesus disse para Pedro, dizendo o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, pedregulho, mas sobre esta pedra, Jesus estava se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, meus irmãos, está fundamentada nele. A igreja romana, a igreja católica apostólica romana, tem Pedro como seu fundamento, como o seu primeiro papa, mas Cristo é que é a rocha da igreja, não é Pedro, não é Paulo, não é André, não é Filipe, mas Cristo que é o fundamento da igreja. Jesus edificou a sua igreja sobre ele mesmo. E a igreja, ela não pode de forma alguma se amoldar
amoldar ao perfil deste mundo caído, e nem ficar presa às tradições humanas, às regras humanas, que nos determinam o modo de ser, o modo de adorar e servir. A igreja, ela está fundamentada em Cristo e segue a doutrina dos apóstolos, segue a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Uma igreja tombada perdeu a sua vitalidade e se tornou apenas uma peça de museu. No entanto, não é assim que a igreja de Jesus deve ser, por várias razões. Em primeiro lugar, porque a tradição não pode estar acima da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a nossa bússola, é martelo que esmiuça a penha, é espada de dois gumes, que ela divide alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E nós podemos ver então que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E quando os reformadores disseram sola Escritura, ele está dizendo o seguinte, que a Escritura está acima da tradição, acima da igreja, acima dos concílios, acima de qualquer outra autoridade que nós conhecemos. Os concílios falham, mas a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não pode falhar, ela não pode errar. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e é uma palavra infalível, é a palavra de Deus. Nós não podemos adaptar, nós não podemos acrescentar, nós não podemos tirar nada das Escrituras, mas nós devemos viver segundo as Escrituras, porque a Escritura está acima da tradição dos homens. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a igreja de Jesus não pode viver do passado. Quem vive do passado é professor de história, que tem que contar a mesma história para ganhar o seu salário no final do mês. A igreja não é peça de museu, a igreja é viva, a igreja é dinâmica. Nós andamos no Espírito, a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A igreja não pode viver à custa da glória passada, da sua glória passada, como a igreja de Sardes, que ela tinha fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. Ela tinha fama de ser uma igreja ativa, mas ela estava inerte, morta espiritualmente. A igreja não é monumento, mas a igreja é o movimento da fé. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele está em ação evangelizadora neste mundo, na força do Espírito Santo. E nós podemos ver que Deus age através da sua igreja. E a igreja não pode ser estática. Por exemplo, as leis do tombamento das pessoas, quando um patrimônio é tombado, não pode mudar as suas características. E para mudar tem que ter regras específicas estabelecidas pelo próprio município e pela própria lei que determinou aquele tombamento. Mas a igreja de Jesus, organismo vivo, não pode ser uma peça de museu, porque ela é dinâmica. Ela tem vida de Deus nela. E nós temos uma ação evangelizadora neste mundo na força do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja não pode ser uma igreja tombada, porque a igreja de Jesus não pode deixar de buscar o poder de Deus. O salmista chega a dizer: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. A igreja tombada, ela tem uma ortodoxia morta, uma vez que se contenta simplesmente em manter a sua posição, mas não busca mais o poder de Deus. Na igreja tombada não há mais conversões, as pessoas já não nascem mais de novo, os crentes não oram, não meditam na palavra de Deus, não crescem, não têm paixão pelas almas perdidas, não frequentam mais a igreja porque é um patrimônio tombado, só vive apenas da glória do passado. Os crentes na igreja tombada não se santificam, não se enchem do Espírito, não se desapegam do pecado e não sentem fome de Deus. E a Bíblia chega a dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Nós devemos buscar sempre a plenitude do Espírito. Porque sem a ação do Espírito Santo, a igreja é como um copo sem água, é como um corpo sem Espírito. E nós devemos, então, buscar essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Buscar o avivamento da igreja. A igreja não pode ficar aquém do propósito de Deus. Muitas vezes nós temos medo de irmos além, mas não temos medo de ficarmos aquém do propósito de Deus para a nossa vida. E por isso nós devemos pedir: Senhor, visita a minha vida, sopra o teu Santo Espírito sobre a minha vida, renove a minha fé, a minha esperança, para que eu possa viver para a tua glória, cumprindo a minha missão neste mundo, de ser sal da terra e luz do mundo, no nome de Jesus. Aplicações para a vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, colocando a palavra de Deus acima da tradição. Não podemos substituir a palavra de Deus por tradições dos homens, pelas regras humanas. Só a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Ela é suficiente para evangelização, para orientação espiritual, para renovação e reforma social. A palavra de Deus é perfeita, é fiel, é pura, é eterna, é infalível. Nós devemos colocar a palavra de Deus acima da tradição. A palavra de Deus tem que reger, tem que governar, tem que orientar, tem que iluminar, tem que dirigir a nossa vida sempre. Mas em segundo lugar, como viveremos? Não vivendo da glória do passado, porque a igreja não é uma peça de museu, a igreja é dinâmica, a igreja é viva, e a igreja que vive da glória do passado está morta, está inerte, sem ação, sem movimento, apenas um monumento, mas sem o movimento da fé. Mas em terceiro lugar, como viveremos? Buscando a revitalização da igreja. Nós devemos pedir: Senhor, revitaliza a vida da igreja, a minha vida. Quem sabe você perdeu o primeiro amor, perdeu aquela alegria de servir o Senhor, perdeu a alegria de vir à escola dominical, perdeu a alegria de se santificar, perdeu a alegria de compartilhar o evangelho, perdeu a alegria de ser salvo, perdeu a alegria de ser crente, perdeu a alegria de viver em comunhão com os irmãos, perdeu a alegria de buscar a face de Deus. É tempo de buscar a revitalização da igreja, a sua própria revitalização. É tempo de renovar a nossa aliança com Deus, é tempo de buscar a face de Deus e derramar a nossa alma perante o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que nós devemos pedir ao Senhor Deus: visita a nossa vida, na nossa geração, visita os meus filhos. Quem sabe você está aqui na igreja, mas o seu filho está longe. Quem sabe você está aqui na igreja, mas o seu marido ainda não é crente. Quem sabe você está aqui na igreja, mas você tem pessoas perdidas dentro da sua própria casa, como aquela dracma perdida, como aquele filho perdido, como aquela ovelha perdida. É tempo de buscar a revitalização da igreja. Quantas pessoas que outrora cantavam no Ministério do Louvor e hoje estão longe do Senhor, e até pularam esse carnaval. Pessoas que estão longe de Deus, que precisam do toque especial do Senhor para serem revitalizadas. Nós não somos uma peça de museu. Nós não podemos ser nem uma igreja adaptada, nem tombada, mas uma igreja bem fundamentada em Cristo, que é a nossa rocha, porque Ele disse: edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?